Porque lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, na Bíblia NVI, diz assim que o fim das coisas é melhor do que o seu início, e a paciência é melhor do que o orgulho. Então, olha que coisa interessante. Não é o começo que é bom. O que é bom é o final. Quando uma pessoa entra na faculdade, você vê que ela comemora, fica feliz, posta nas suas redes sociais, rapa a cabeça, pinta a cara. Não é ali que é o bom. O bom é depois que você passa por lutas. O bom é depois que você passa por tribulações. O bom é depois que você faz os seus trabalhos, as suas tarefas, se empenha, se enganja para fazer o seu TCC, mesmo sozinho. O bom é depois que você está com o diploma na mão e sabe que você é formado. Você lutou, você conseguiu. Então o fim das coisas é melhor do que o início, e a paciência é melhor do que o orgulho. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Hoje existem muitas pessoas que se tornam pessoas iradas, e às vezes elas se iram por tão pouco, e elas se iram por ver outras pessoas que às vezes nem vêm na igreja, são ímpios, pecadores, mentirosos, lesam, roubam, fazem um monte de coisas injustas, e mesmo assim elas prosperam, como diz o Salmo 37. Mas não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo somente de quem? Dos tolos. Só os tolos conseguem conservar ira dentro deles, porque, como a gente diz, a ira também é um fator bioquímico. Quando você está irado, a sua ira, a sua raiva libera tantas toxinas para o seu organismo, que hoje a gente vê pessoas com câncer, pessoas doentes, gastrite, úlcera, que foram liberadas pela ira. Então não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no interior dos tolos. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por que não é sábio? Porque quando você coloca no coração que os velhos tempos, eles foram melhores do que os dias de hoje, e serão melhores do que os dias que Deus ele tem predestinado e preparado para você, você está sendo tolo. Porque aquilo que passou, passou. Você sabia que Deus ele não leva em conta o nosso passado, nem os nossos pecados? Ele se lembra mais. Deus não trabalha com o passado. Deus ele trabalha somente com o futuro. Você não acreditar num futuro melhor, você não acreditar num futuro abençoado, você não acreditar que aquela viagem que você foi não foi a melhor da sua vida, o carro que você teve não foi o melhor carro que você teve na sua vida, o carro que você teve, a casa que você teve não foi a melhor casa que você teve. Deus ele tem o melhor para você. Quando você não acredita nisso, é como se você estivesse apequenando Deus, diminuindo Deus. É como se você estivesse dizendo: Deus ele não pode fazer mais nada na minha vida. E Deus ele sempre tem o melhor para nós, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é por esse motivo que é importante realmente nós nos apegarmos a cada dia e vivermos uma vida de intensidade mesmo, um relacionamento íntimo com Deus. Porque Deus ele não quer somente passar pelas nossas vidas. Deus ele não quer ser somente o remédio de prateleira, para quando você estiver doente, você estiver numa crise, passando pelos piores momentos da sua vida, você vai lá naquela prateleira, pega aquele remédio, toma, resolve os seus problemas, depois mete o pé e vai embora. Deus não quer isso. Por que ele não quer isso? Porque ele declara: eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Todos os dias. Eu não quero somente passar pela sua vida, não, eu quero estar com você todos os dias. A palavra diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, veja,
Essa palavra não é para quem está chegando na igreja. Essa palavra não é para quem está no mundo lá fora. Essa palavra não é para quem ainda não é batizado, para quem ainda não tem um compromisso com Deus, ou não tem uma aliança com Ele. Essa palavra é para aquelas pessoas que já fazem parte de uma comunidade, de uma igreja. Essa palavra é para aquelas pessoas que fazem parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anjo da igreja é o pastor, o líder, aqueles que presidem sobre a igreja, pregam. Ao anjo da igreja, Laodiceia escreve: eis que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem é esse Jesus? E ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que você fosse frio ou quente. Olha, que coisa. Então Deus, Ele prefere que a pessoa seja frio do que quente. Verdade. Assim, porque é morno, nem é frio nem quente, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Deus, Ele sente repulsa, ânsia de vômito com pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas mornas. É por esse motivo que às vezes Deus, Ele permite que a gente venha passar por desertos, venhamos enfrentar momentos difíceis, porque existem pessoas que só nos momentos difíceis, nos momentos de crise, para que elas permaneçam firmes com Deus. Você vê que Jesus, Ele foi formado no deserto. Ele andou no deserto, caminhou no deserto, aprendeu no deserto, venceu o diabo no deserto. Enquanto Adão nasceu no paraíso, tinha tudo do bom e do melhor, acabou caindo no paraíso. Davi, enquanto ele estava vivendo momentos de guerra, lutando contra os seus inimigos, defendendo o seu reino, defendendo o povo de Israel, dependendo de Deus, ele estava em pé. Quando Davi parou e foi descansar no seu palácio, ele caiu. Então o que isso nos leva a entender? Nos leva a entender que é melhor você estar dentro de uma arca como Noé, correndo perigos, mesmo depois de 100 anos, sendo zombado por cada prego que você bateu naquelas madeiras, do que ser como aquelas pessoas que durante todo o tempo que ele estava construindo aquela arca, ficaram zombando dele. O que nos dá a entender é que é melhor você ser como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que pelo fato de não quererem se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor, foram jogados dentro da fornalha, do que ser como aqueles homens que se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, mas depois foram fulminados, consumidos pelo fogo. É melhor você ser como Jesus, estar na posição de Jesus, sendo humilhado, pisado, cuspido, foi jogado na cruz, do que ser como aquele ladrão que zombou, ficou zombando. É melhor você correr perigos estando com Jesus, firme com Jesus, do que você estar numa zona de conforto. A pior coisa que existe é a zona de conforto. Zona de conforto leva o crente à mornidão, porque quando tudo está bem para ele, se Deus der uma ordem para ele, ele vai dizer: não dá para mim, não dá para me obedecer, hoje não dá para mim. Uma pessoa que está na zona de conforto, ela fica pensando na cor do carro que ela vai comprar, na casa que ela vai comprar, na televisão que ela vai comprar, no sofá que ela vai trocar. Uma pessoa que está bem, ela está correndo perigo, porque como estou dizendo para você, é melhor você estar vivendo dias difíceis. É melhor você estar no deserto, porque o deserto, ele te prepara. Gigantes te deixam alerta, te fazem buscar a Deus, te fazem estar na presença de Deus, do que você está vivendo uma vida de conforto. Quantas e quantas são as pessoas que estão caindo, quantas e quantas são as pessoas que estão perdendo tudo que tem, porque estão se deixando levar. E é como estou dizendo para você, Deus, Ele não quer simplesmente passar pela sua vida. Agora, o livro de Salmo
Salmo capítulo 39. Olha o que a palavra diz. Olha só. Vamos lá no livro de Salmo. Salmo 39. Não está funcionando? Salmo 39, 13 diz assim: olha, tu criaste o íntimo no meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estão escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido nas profundezas da terra, ou seja, no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Veja, o primeiro pressuposto também de uma fé salvífica é você acreditar naquilo que está escrito na palavra. Essa palavra está dizendo que Deus, Ele nos conheceu desde o ventre materno. Os nossos ossos ainda estavam em formação, e Ele já nos conhecia, e foi Ele que nos nomeou, foi Ele que nos chamou e nos conhece pelo nome, e nos toma pela mão direita. E é Ele que está dizendo que todos os dias da nossa vida, antes mesmo do nosso nascimento, já haviam sido traçados. Então isso significa que você tem um futuro profético, você tem um destino profético. Deus preparou algo para você. Ah, bispo, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante. Não se reduza, não se diminua, não se apequene. Deus, Ele tem algo grande para você. Ele tem um futuro para você. Você não está aqui somente de passagem. Mesmo o universo sendo tão grande, você não precisa ter origem, você não precisa ter formação, você não precisa ter nascido numa família nobre. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar e acreditar nesse chamado de Deus, acreditar que foi Deus que te chamou, acreditar que Deus tem um futuro para você, e deixar esse Deus se tornar o governante, o CEO da sua existência. Agora, ou você entrega o governo da sua vida nas mãos dele, ou você mesmo governa a sua vida. Você escolhe. Ou você faz do Senhor o seu pastor e acredita que nada vai te faltar, que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te conduzir, mesmo sem entender para onde você está indo, para onde Ele está querendo te levar, mas vivendo pela fé, acreditando que Ele tem o melhor para você, acreditando que aquilo que você não sabe, Ele sabe, acreditando que aquilo que você não tem, Ele tem, acreditando que aquilo que você não pode, Ele pode, confiando inteiramente nele. Ou então você segue o seu caminho. Mas uma coisa que você não pode é estar dentro de uma igreja morno. Deus, Ele prefere que você seja aquela pessoa que diga: não, eu sou ateu, eu não acredito em nada, do que você dizer: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas você não se posiciona, você não conversa com Ele, você não fala com Ele, você não coloca os seus planos na mão dEle, você não cria na sua casa um santuário para adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo. Ele é aquele Deus, mas é aquele Deus. Você vem na igreja quando quer, você faz o que quer, você dá o dízimo quando quer, dá oferta quando quer. E não é isso. É realmente entregar e confiar.